Está começando 98 Talks. Muito boa noite para você, ligado em mais uma edição do 98 Talks pela rede 98, 98,3 FM, nos canais 198 e 698 da Claro TV. Não tem nosso aplicativo, não baixou até agora? Google Play, App Store, vai lá, baixa o nosso aplicativo para poder seguir, sempre nos acompanhando, 98live.com.br, lá no 98live.com.br, tem uma aba chat, para você conversar com a gente durante todo o nosso programa. E também pelos canais 29, TV Aberta Belo Horizonte, canal 22, TV Aberta 7 Lagoas, e falando também com a Rede Mais HD Record TV no interior. Ao todo, mais de 400 municípios seguindo a gente. Acabo de saber agora que nós também estamos no YouTube. Então, aonde você quiser, você pode nos acompanhar. As nossas redes sociais, Rede 98 Oficial, Rede Mais HD, e também o nosso WhatsApp, claro, 31993169898 Talks, que é oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, em desinfecção para sua empresa. É só você acessar distribuirhigiene.com.br. Cumprimentar os meus amigos Talks, todos estão aí. Deixa eu esperar eles se alinharem. O Rodrigo parece que saiu da câmera. Rodrigo, olha para mim aqui, por favor. Aí, então fica aqui. Isso. Permaneça aí para que todos possam te ver com este cabelo desalinhado, mas com uma barba muito bem tratada. Camila, você é a única que tem preferência entre esses dois aqui. Eu começo com você. Boa noite, Camila Dias. O microfone da Camila está fechado? Não está fechado. Agora está aberto. Pode falar, então vamos lá, fala agora. Agora pode falar, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Claré. Boa noite para todo mundo que nos escuta nessa segunda-feira gelada, né? O tempo não melhora, igual você falou na semana passada, viu, Paulo? Não estou vendo mais luz nesse fim do túnel, não. Vamos morrer gripando e rinite, sinusite, vamos que vamos. Na verdade, tem uma alteração no Mapa Mundi. Para quem ainda não percebeu a alteração do Mapa Mundi, Sibéria, capital Belo Horizonte. Rodrigo Carneiro, boa noite. Prazer falar com Vossa Excelência. Boa noite, Paulo Leite. Saudade que eu estava de entrar aqui nessa telinha com vocês e com nossos amigos Claré e a nossa querida Camila. Então, uma boa noite aí para a nossa audiência que está nos assistindo, nos ouvindo. É uma segunda-feira gelada aqui, né? Mas o final de semana foi pior. Está esquentando aí e hoje o programa promete pegar fogo, né, Paulo? Vamos ver se vai pegar fogo, porque eu vi. Se você não viu, eu vi. Ele estava de braços dados com Mickey Mouse, passeando com Mickey Mouse pelas ruas da Flórida. Foi visto e fotografado. E agora está de volta ao nosso 98 Talks. Antônio Claré Júnior, boa noite. Prazer falar com você. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Rodrigo Carneiro, Camila Dias. Todos que nos com as mensagens que recebi nas redes sociais aí perguntando por que eu não estava no Talks e tal. Estava lá, passeando com o Mickey, com a Minnie, com a minha esposa, minha filha. Tudo muito bom. E agora retornamos aqui para o nosso House of Cards brasileiro. E é House of Cards mesmo. E antes eu vou dar um recado para você, viu? Cuidar da higiene e da desinfecção da sua empresa é essencial. Ninguém vai entrar no hospital, numa clínica, numa indústria, num hotel, se não estiver em dia a limpeza. Então, por isso, você tem que contar com aquele que é especialista, que tem produtos, que tem soluções inovadoras, que une tecnologia e alta performance. Você sabe de quem eu estou falando? Da Distribuir Higiene. Uma indústria que tem distribuição em 7 estados. E se você ficou agora querendo conhecer, é fácil. Distribuirhigiene.com.br. Distribuirhigiene.com.br. O pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Alexandre Calil, deu uma entrevista ao jornal Estado de Minas. O Estado de Minas é M Entrevista e disse que os milionários mineiros são uma elite estúpida e ignorante. Esta elite estúpida e ignorante que é pouca e não é toda. E como virar a eles e falar, sua casa vai ficar 4 anos sem televisão e ar-condicionado, você vai andar a pé e vão tomar o seu carro. Ah, não tem problema, sou muito altruísta. É isso que estão fazendo com o povo de Minas e do Brasil. São palavras do ex-prefeito de Belo Horizonte, do pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Calil. Eu vou começar com Claré.
porque depois vou passar para o Rodrigo. Então, Antônio Claré, você acha que é correta a fala de Alexandre Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte e agora pré-candidato ao governo de Minas, quando diz que nós temos uma elite estúpida e ignorante? Não, eu fico muito entristecido de ver uma palavra dessa, que é uma palavra ignorante, porque é o seguinte, Paulo, quem que gera emprego? Quem que aquece a economia? Quem que faz a vida das pessoas melhor? É o vendedor. É quem empreende, é quem vende, é quem presta serviço, é quem se arrisca. Tem pequeno empreendedor, né, que pode ser um carrinho de hot dog, né, de cachorro quente, e tem o grande empreendedor. Né? A gente sabe que o grande empregador no Brasil é o pequeno empresário. Né? E a pessoa ser milionária agora é defeito? A pessoa empregar é defeito? A pessoa pagar impostos esses que vão para o coletivo, que vão trazer serviços públicos, é defeito? Porque esse pensamento do senhor Calil é um pensamento que me lembra muito pensamento socialista da Venezuela, de Cuba, onde eles querem culpar quem ganha dinheiro e quem gera emprego. Eles acham que tem que ter muito emprego, que tem que ter muito benefício, muito serviço público, mas esquece da galinha. Eles querem os ovos, mas não querem a galinha. Como é que você vai matar a galinha dos ovos dourados para você ter ovos dourados? Então, que triste colocação do ex-prefeito de Belo Horizonte, mas enquanto ele foi prefeito, a gente viu que esse pensamento dele era realmente nesse sentido, né? Basta você ter vivido em Belo Horizonte durante a pandemia, onde muitos empreendedores quebraram. Rodrigo Carneiro, você acha justo o que falou Alexandre Calil sobre a elite mineira, chamando de estúpido e ignorante? Eu queria lembrar o prefeito Alexandre Calil, o ex-prefeito Alexandre Calil, que existe uma máxima desenvolvimentista que diz que nada do que se desenvolve sem que tenha um investimento de uma elite. Não necessariamente a mesma elite, mas o investimento de uma mesma elite. Isso é uma máxima, doutor Alexandre Calil. Mas, Rodrigo, o que é que você pensa a respeito disso? Paulo, colocando em alinhamento com o Lula, com o PT, que também já declarou que odeia a classe média, e ao mesmo tempo se discute muito o fato do Brasil estar dividido, esse discurso ele não agrega, ele pelo contrário, ele desagrega, cria um racha entre nós e eles. É um discurso antigo, é um discurso velho, que já caiu em desuso, onde um depende do outro. Eu acho que o milionário jamais seria milionário sem os trabalhadores, sem seus parceiros, sem as pessoas que estão lá ladeando e tocando seu negócio. Ele não é milionário por um acaso, afinal de contas o Brasil, qualquer empreendedor, ele sofre muito mais do que qualquer outro lugar do mundo. É um desafio a mais você empreender no Brasil, pelo custo do Brasil, exatamente por causa dos políticos, que geram uma série de dificuldades para nos cobrar facilidade, onde a gente poderia estar muito além, muito lá na frente, e não estamos por culpa deles, dos próprios políticos, que atrapalham em muito o desenvolvimento do nosso país. Afinal de contas, o Brasil não produz absolutamente nada, ele simplesmente se faz dos impostos que são pagos pela nossa economia, que são gerados, entre eles as pessoas que são de média, classe média, entre eles as pessoas que são os milionários e entre os próprios trabalhadores que fazem o seu papel e que têm um papel fundamental. Agora, essa divisão, ela é, de fato, um discurso já em alinhamento com o presidente Lula, onde ele também já declarou por inúmeras vezes, assim como seu partido, o fato de odiar a classe média. E isso gera uma ruptura muito grande. E as pessoas precisam parar de comprar essas pautas e entender que um não vive sem o outro, pelo contrário. Os políticos que vivem às custas dos milionários e dos trabalhadores, e da classe média e de todos aqueles que geram a economia, e usam muito mal o dinheiro que por nós é pago através dos nossos impostos. Então, acho que ao invés de trazer o culpado entre classes, devia olhar um pouco mais para o próprio umbigo, principalmente falando agora do presidente Lula, onde a base da economia se faz hoje pela classe média, se faz sim por alguns milionários que geram riqueza, que trazem investimentos, que geram empregos, que pagam impostos, que sofrem com todo o custo de burocracia e todo o custo que os políticos impõem a qualquer um que queira ousar empreender no Brasil. O empreendedor brasileiro ele pode empreender em Marte. Elon Musk deve ter vindo aqui na semana passada para entender um pouco mais da nossa cultura sadomasoquista empreendedora, porque não é fácil você conseguir empreender no Brasil. A empresa ela pode estar 100% legal, que ela será questionada e criticada e será feita refém
divisões políticas e ideológicas que fazem disso o seu ganha-pão. E aí sim isso me incomoda bastante. Como empreendedor, como empresário, como gerador de emprego, como pagador de impostos, esse discurso me ofende profundamente. Eu acho que ele não agrega e não traz valor nenhum a uma pauta no qual a gente deveria estar discutindo propostas, ao invés de ficar atacando A, B ou C. Rodrigo, antes de passar para a Camila, tá tendo um reverber aqui no meu ouvido aqui. Um pouquinho antes de passar para a Camila, eu queria te perguntar o seguinte. Presta atenção, o Rodrigo saiu lá da sala correndo, deixa ele voltar aqui e ia perguntar. Então, Camila, é você. Ele saiu correndo, voltou. Voltou correndo, assim, quem sabe faz ao vivo, né? Não, é assim, vamos lá. Seu microfone está fechado agora seu microfone você fechou. Não, volta aí. Então, vamos lá. Vamos lá, não, aqui. É porque meu rádio estava ligado aqui, então foi esse o problema, se me perdoa. Bom, então agora então vamos embora. Agora eu peguei você no flagrante aí. Veja bem, o prefeito Alexandre Calil, o ex-prefeito Alexandre Calil, não é, digamos assim, uma pessoa que tenha tido extremas dificuldades para poder ter a sua empresa. Ele teve uma empresa, não sei se é sócio ou não é mais, essas coisas são tão difíceis da gente entender, tiram nomes de contratos, a gente não entende direito, mas ele tinha uma empresa que era uma empresa promissora, prestadora de serviços para muitas grandes obras. Depois que ele virou político, ele esqueceu o que ele foi, Rodrigo? Ele teve uma crise de amnésia? Só para eu entender. Agora você fechou o microfone. Agora, ou então alguém fechou o microfone do Rodrigo aí. Alguém vedou o Rodrigo. Então fala lá, Rodrigo. Agora sim. Vamos lá. Então, eu não acho que eu não acho que isso resume. Qualquer um que empreendeu aqui no Brasil sabe das dificuldades. Eu tenho certeza que o prefeito lembra disso. Ele sofreu, como todos nós sofremos, empreender em um país avesso ao empreendedorismo. Pelo contrário, um país que demoniza o empresário, um país que demoniza o empreendedor, que demoniza pessoas que têm boas ideias e boas iniciativas. É um país que é capaz de uma imprensa criticar o Elon Musk, né, corrigindo o inglês, e que faz com que a gente repense exatamente qual é o tipo de pessoa que a gente deveria admirar, que tipo de ser humano. Será que são aqueles que ficam fazendo fila para ter seu nome nas ruas, nos viadutos, esses políticos que de fato não representam a vontade popular, pelo contrário, se furtam de palavras e populismos baratos para poder enganar o povo, que pouco tem de educação, acesso. A gente vê o índice da educação em Belo Horizonte, por exemplo, o IDEB caiu pela primeira vez por anos e anos consecutivos da gestão do prefeito. A gente consegue entender que isso seria o resumo disso. Eu tenho certeza absoluta que ele sabe na pele o tanto que é difícil empreender e o tanto que é difícil você ter mão de obra qualificada também, você conseguir trazer aí educação, você conseguir trazer saúde, você conseguir trazer renda e, de fato, tem momentos no qual é necessário você ter aí a sua cesta básica, mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que a maioria que estão nos ouvindo agora, principalmente aqueles que passam por dificuldade, eles querem ter dignidade. Com isso, é a geração de emprego. E essas pessoas que estão hoje desempregadas não têm condição de empreender. E elas precisam de um empreendedor que dê a elas a oportunidade de trabalhar e trazer o seu dinheiro de forma digna para casa. Então, o discurso, ele é simplesmente eleitoreiro. Ele não é um discurso que eu tenho certeza absoluta que passa pela cabeça do prefeito. Isso aí é simplesmente para poder ir de encontro àquilo que o Partido dos Trabalhadores, o PT, fez a vida inteira, de dividir a elite versus os pobres, como se um fosse o câncer do outro, e não necessariamente uma dependência do outro, que essa é a realidade. Não adianta a gente discutir aqui, papo para inglês dele não é. O resto da conversa é fora, jogada é fora. A gente sabe, a gente depende dos trabalhadores como empreendedores, e os trabalhadores dependem dos empreendedores. A economia ela é circular, ela é necessária, que tenha, sim, um respeito ao trabalhador, assim como é necessário que tenha um respeito ao empreendedor. Se você atinge um, você acaba impactando o outro. É simples. Camila, o que pensa? Não, diga, Claré falou, chamou, fala. Parênteses muito rápido. Eu achei que o Rodrigo trouxe muito conteúdo, muita informação, mas foi muito educado. Eu quero abrir um parênteses para falar você, um país, um cenário... Nós estamos com um probleminha de som, ninguém está conseguindo entender o que está falando o Claré. E aí eu também estou sendo repetitivo aqui. Vamos ver se a gente consegue normalizar esse som para poder entender todos os que estão falando conosco. Vamos ver se a Camila está conseguindo ser entendida por nós ou nós por ela.
Camila, você ainda não falou a respeito, queria a tua opinião a respeito da fala do ex-prefeito Alexandre Calil. Olha só, é tão populista e tão mentirosa essa fala. É bem curtinho, Paulo, tem 3 linhas, abre aspas. O Calil diz o seguinte: sou humano e tenho coração. Só um minutinho, Camila. Camila, só um minutinho. A gente está com um problema de som, vamos assumir o problema de som, vamos resolver o problema de som para que possamos, então, continuar com a nossa conversa aqui no 98 Talks. O pessoal da técnica está aí resolvendo essa questão do som, parece que tem uma questão aí de operação, está se resolvendo rapidamente, os meninos já estão aí se resolvendo para a gente poder entender por que é que esse som está se repetindo aqui, dando aquele popular efeito sanduíche. Essa fala do Calil é tão mentirosa. Você me escuta, Paulo? Agora perfeitamente, agora está uma maravilha. Parece que você está falando conosco aqui. Por favor, depois sirva um cafezinho, diga. Então, é o seguinte, essa fala, ela é tão mentirosa e infeliz, eu quero ler aqui, nessa mesma entrevista, são 2 linhas. Ele diz o seguinte, abre aspas, sou humano e tenho coração. Isso me torna um político um pouco melhor. O bom político é o que cuida da pobreza. Como assim cuida da pobreza se de uns tempos para cá, há mais ou menos uns 5 anos, que coincide aí com a vinda do Alexandre Calil para a Prefeitura de Belo Horizonte, o que eu percebo quando eu ando pelas avenidas da cidade, quando eu passo por cima e por baixo dos viadutos, o que eu vejo é um aumento considerável de moradores de rua, sabe, Paulo? De pessoas que hoje devem estar, se não estiver morrendo de frio, passando fome com certeza, podem estar fazendo um uso excessivo de bebidas alcoólicas e de drogas para poder tentar tapear a fome. Então, falar, Paulo, é muito fácil. Eu não vou aqui criticar, nem entender, talvez eu não me sinta tão ofendida quanto o Rodrigo e não tenha o mesmo pensamento do Claré, porque eu fui proletariada durante muito tempo, empregada, assalariada, e eu entendo hoje, enquanto uma pessoa que mudou um pouco de classe social, que a classe média, baixa, média e uma parte da classe média alta é que de fato sustentam o país e que pagam a maior carga tributária que sustenta esse Estado que ninguém merece, o tanto que é pesado e que nos custa caro. Agora, eu quero ver parar de falar e fazer alguma coisa, sabe? O vice-prefeito que assumiu no lugar dele ainda tem aí mais 6 meses, 7, 8 meses para tentar fazer alguma coisa, mais uns 2 anos e 6 meses, na verdade, né? Exatamente. Vamos tentar diminuir aí os moradores de rua, então vamos amenizar um pouco o sofrimento daquelas pessoas que ele diz que ama e que merecem tomar uma cervejinha, queimando uma carninha na laje. Isso é discurso populista. Isso é para ganhar voto. Isso, Paulo, é para capturar aqueles votos daquelas pessoas que ainda não decidiram em quem vai votar e que, de fato, não conhecem os bastidores da política nacional e da política estadual. Antônio Claré, você queria falar, deu problema de som, não deixei você falar, agora não tem mais problema de som, quero te ouvir. Diga lá, Claré. Não, a questão é a seguinte, essa divisão de pobres e ricos, isso é uma jogada suja e inútil. Entenda que você, que eventualmente está acreditando num negócio desse, a galinha dos ovos de ouro é exatamente o empreendedor. E muitas vezes ele é rico, muitas vezes ele é milionário, muitas vezes ele é bilionário. Você quer matar a galinha dos ovos de ouro? E quem vai bancar esse Estado pesado? Quem vai bancar os altos salários? Quem vai bancar bolsa isso, bolsa aquilo? Quem vai bancar salário de servidor? Quem vai bancar estrutura? Você vai aumentar o imposto do pobre. A Camila foi feliz aí eu dizer que é o pobre que paga mais imposto no Brasil. É verdade. Se você extermina os ricos, vai aumentar o imposto do pobre. Então, um papinho populista e muito triste o do pré-candidato. Agora eu tô sem, agora sou eu que estou aqui você falando, sem ninguém ouvir, mas vamos lá. Vamos tocar a vida. Segunda-feira é assim mesmo. Segunda-feira é o prenúncio de uma semana que a gente tem que ter atenção e ficar ligado para poder ver todos os caminhos que se seguem, porque
O mundo, de acordo com uma organização não governamental, a Oxfam, e essa informação foi publicada num relatório divulgado durante o primeiro encontro presencial do Fórum Econômico de Davos, na Suíça, desde 2020. De acordo com esse relatório, um novo bilionário surgiu a cada 30 horas, está apontando o levantamento. Esse dado é baseado na lista de bilionários da Forbes e está dando destaque para a crescente desigualdade global desde o começo da pandemia. Nesse período, segundo esse relatório da Oxfam, o patrimônio dos bilionários teve uma alta de 42%. Hoje, a riqueza total dos 2.668 bilionários existentes no planeta, de acordo com os estudos da Oxfam e da lista da Forbes, 13,9% equivale ao produto interno bruto global, um total de 12 trilhões e 700 milhões de dólares. Rodrigo queria comentar sobre isso, já falou para mim que ele queria muito falar sobre isso, porque a gente agora continua falando sobre a questão de desigualdade, talvez, proposta na fala populista do ex-prefeito Alexandre Calil, mas essa matéria e essa informação completam e dão a luz a um tema. Você concorda com esse relatório? O que você percebe desse relatório da Oxfam, Rodrigo? Às vezes traz opinião, nosso programa é de opinião, mas a nossa opinião ela tem que ser baseada em um dado e não simplesmente no achismo. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora podem buscar esse site e aqueles que têm, de fato, interesse em conhecer a verdade e não simplesmente também se manter em cima daquilo que é vendido e editado para você de forma conveniente pela grande imprensa, chama Our World in Data. Eu vou postar isso hoje no meu Instagram. Quem quiser, Rodrigo J. Carneiro. Só me seguir lá e eu vou deixar postado esse site que é Our World in Data, Nosso Mundo em Dados. Esse site, ele tem um portal, na verdade, ele acumula dados do mundo inteiro com relação a todo tipo de informação. Vou trazer duas informações interessantes que eu busquei aqui agora para a gente ver, Paulo, mas antes eu vou falar sobre a questão dos bilionários. Quando a gente vê o Fórum de Davos colocando que cria-se muitos bilionários, mais uma vez a gente está discutindo uma divisão, a gente está querendo dividir o mundo como se o nascimento de bilionários fosse nefasto ao restante do mundo e aí, teoricamente, aumentaria a extrema pobreza. E eu vou trazer um dado, assim, no mundo inteiro, a extrema pobreza vem caindo radicalmente, de uma forma, nesse site, Our World in Data, que é um site onde tem dados oficiais de todo o mundo, então não é manipulado, não tem como ter uma opinião, lá é só informação, ele é super didático, ele está todo em inglês, vocês conseguem traduzi-lo de uma forma fácil para quem tem dificuldade no inglês. Mas olha que interessante, eu fui fazendo os recortes e o mundo inteiro ele tem reduzido em muito o número da extrema pobreza. O mundo está cada vez com pessoas com mais acesso à saúde, pessoas com mais acesso à comida, pessoas com mais acesso à informação, e isso vem sendo uma tendência. Aí a gente fala, poxa, como é que é essa realidade no Brasil? Porque na época do presidente Lula, por exemplo, tinha menos pessoas passando fome na extrema pobreza. Mentira. Se você for fazer o recorte no Brasil, você vai descobrir o seguinte, o número que eles utilizam, quanto maior o número de pessoas na extrema pobreza, quanto menor o número, o número de pessoas também na extrema pobreza. Na época do governo do presidente Lula, ele entregou para a Dilma, o número era de 52,9 na extrema pobreza. E aí a Dilma pega e faz a gestão do governo dela também, que termina em 2016 para 2017, agosto de 2016. No final desse governo, ela já entrega um número de 53,3. Então, ela conseguiu piorar aquilo que já era ruim com Lula. Só que aí veio a hora do Bolsonaro, e esse número também ele está de forma aberta, qualquer um de vocês, só acessar ourworldindata.com, que é nosso mundo em dados.com, e vai ver que mesmo com a pandemia, 2 anos de pandemia, ainda estamos aí com esse resíduo de pandemia,
com uma inflação gigante, o governo Bolsonaro hoje está marcando 48,9%. Então, significa que do governo Lula ao governo Bolsonaro, a extrema pobreza, principalmente agora nesse final, vem caindo. Então, quando a gente traz uma manchete, Paulo, sobre o número de bilionários, fica transparecendo de forma induzida de que isso seria ruim e que algo estava realmente equivocado, que essa diferença social, esse abismo social, ele estaria aumentando, e não é a realidade. A partir do momento que você vê que a extrema pobreza vem reduzindo de forma radical, muito maior do que o número de bilionários sendo gerados, a gente vê que sim, o mundo está ficando cada vez que passa mais igual. Longe do que a gente gostaria, mas o que importa é que o gráfico vem demonstrando aí um decréscimo na extrema pobreza. Outros números que são super interessantes, Paulo, que eu selecionei aqui, fiz até uma colinha, com relação à Covid. E eu selecionei alguns países para a gente entender como que está, por exemplo, o número de mortes de Covid hoje no mundo inteiro. Como foi dito aí inúmeras vezes que o Brasil não se saiu bem na Covid. Eu selecionei alguns países, que é Canadá, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos e Brasil. Nessa ordem, o Brasil, eu vou dar os números, tá? Por milhão de habitantes, aí você tem os números 1,67 para o Canadá, 1,52 para a Inglaterra, número de mortes, tá, gente? Agora, de maio, essa informação é fresca, de maio, dia 22 de maio, está lá nesses dados para vocês verem. A Alemanha, 1,42, Estados Unidos, 1,01 e o Brasil? O Brasil é 0,47, menos da metade do quarto lugar, que é os Estados Unidos. Nessa lista, vocês podem selecionar lá todos os países que vocês quiserem, eu quis pegar países de primeiro mundo, países desenvolvidos, para fazer esse contraponto ao Brasil. Em número de contágio, o Brasil também está em quarto lugar, você vê a Alemanha explodindo em casos de 572,55, para não me alongar muito, aí você vem Estados Unidos, vem Japão, vem Inglaterra, Canadá, e o Brasil está com 41,9. Isso é uma informação de dados, então eu não estou trazendo aqui uma opinião. Então, quem tiver crítico ou cético com relação a essas informações que eu trouxe, aconselho a entrar nesse site, ele é fantástico e ele te traz aí a realidade. E você não vai precisar ter nem a mim mesmo como filtro para que vocês tenham a sua própria noção do que está acontecendo no mundo. Aí você faz o corte para o Brasil e seleciona inúmeros assuntos de interesse que ele te traz na palma da mão. Claré, você concorda com o raciocínio que foi desenvolvido pelo Rodrigo Carneiro? Você acha que tem uma redução na extrema pobreza do mundo ou percebe isso como realidade? Porque eu aprendi que tem dois censos, o censo do número e o censo da percepção. Como é que você vê essa realidade hoje? E a gente até linkou aqui a questão dos bilionários, porque a gente estava falando a respeito da fala, da crítica que Alexandre Calil fez à elite mineira. Como é que você vê essa realidade do mundo hoje? Sem sombra de dúvidas, Paulo, a gente não tem nem que discutir sobre isso. O capitalismo, ele trouxe uma melhoria de vida para as pessoas. Basta você ver como era a vida das pessoas há 100 anos e hoje, que elas têm acesso. Imagina uma pessoa, a Camila falou em várias classes, classe baixa, classe média. Imagina a classe média há 40 anos e a classe média hoje, que ela tem acesso. Então, sem sombra de dúvida, o Rodrigo trouxe, através de dados, de informações, algo que é muito claro para todo mundo, basta ter um pouquinho de boa vontade. O capitalismo, o mercado, ele trouxe uma melhoria na qualidade de vida de todo mundo, inclusive dos mais pobres. Vamos ouvir a Camila. Camila, você está acompanhando essa informação, você trouxe uma informação, inclusive contou um pouco da sua história para nós, né? Da tua origem, do que você veio, como você se desenvolveu profissional e pessoalmente, e fez inclusive um comentário da visão que você tem debaixo dos viadutos ou quando você passeia pela cidade. Você acha que esses números têm diminuído, a extrema pobreza tem diminuído, nós estamos dando mais oportunidades? Que mundo você vê? Que realidade de mundo você vê? Olha, Paulo, o que eu aprendi, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na pós-graduação em criminologia,
é que os dados são manipulados. Eu não estou aqui dizendo que esses dados que o Rodrigo leu foram manipulados de alguma maneira. Não estou falando isso. Eu estou falando que os dados numéricos podem ser manipulados. Exemplo claro disso são as pesquisas eleitorais, né? Cada candidato contrata o seu instituto, aquele instituto faz a pergunta conforme ele quer que saia a resposta, e aí acaba publicando aquela amostra que é interessante para aquele candidato. O que eu sei é o que eu acho que a gente está tendo. A gente está tendo um problema de som, Camila, só um minutinho. Corta, Camila, por favor. A gente está com um problema de som, vamos ter que resolver o problema de som. Sugiro que a gente entre para o intervalo, pode até prolongar um pouquinho mais o intervalo comercial, para que a gente possa resolver essa questão do som. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Estamos apresentando 98 Talks. O Solidariedade tem a marca de Minas, a marca da democracia. O partido que defende a agricultura familiar, a extensão rural e a participação das pessoas. Não há política nova ou velha, tem política certa, feita com serenidade em favor do povo. A política é boa, depende de quem faz. Vem pra política, nossa força é você. Filie-se ao Solidariedade. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. A gente está tentando resolver essa questão do som para a gente conseguir levar o Talks da segunda-feira até o fim, porque o espectador, o ouvinte, não está conseguindo acompanhar o raciocínio dos nossos convidados. E aí fica muito complicado a gente colocar no ar, prejudicando o entendimento, inclusive, da opinião deles. Por isso que a gente fez essa pausa, até que a gente tenha uma solução adequada para esse problema, porque aí é em respeito a você que é ouvinte, em respeito a você que é espectador, em respeito a você que é o internauta que nos segue no seu aplicativo, no nosso site, a gente só pode entregar para você a informação que você consiga compreender. Não estamos tendo essa clareza, não estamos tendo essa oportunidade ainda, e aí a gente vai aguardando. Por enquanto, parece que o som que está equalizado é o do Rodrigo, então vou falar com ele. Vamos batendo bola aqui, Rodrigo, eu e você, porque João Dória, do PSDB, ele, pré-candidato do PSDB, hoje às lágrimas desistiu e disse que não teria a menor condição de seguir como pré-candidato à presidência da República, tendo em vista um descompasso entre ele e a executiva do seu partido. Lembrando, por exemplo, que entre ele e a executiva do partido, houve aí uma sequência de alfinetadas e espetadas. A executiva do partido, através do presidente Bruno Araújo, tinha dito que Dória não seria a melhor opção, ele ameaça judicializar essa questão. E aí, Rodrigo, implodiu? Dória implodiu de vez? Está absolutamente implodido o nome de João Dória? Agora acho que é o microfone do Rodrigo. Vamos ver se é. Então é o seu microfone, Rodrigo. Abriu o seu microfone aí? Está aberto? Está funcionando. Vai, então vamos lá. 1, 2, teste. Alguém está me ouvindo? Perfeito. Vamos lá. Muito bem. Ô, Paulo, está muito estranho, tanto o Dória quanto o Sérgio Moro, outras campanhas que a gente brinca que é a volta dos que não foram, desde o início já nasceu muito quadrado, as alianças, até mesmo as amarrações internas, a própria... Eu queria lembrar aqui que teve essa prévia do PSDB, onde foi eleito ele, o candidato do partido, que também teve muita guerra, né, interna, muitas coisas foram discutidas e apontadas aí como irregularidades, compras de votos, feito coisas que não seriam adequadas, que não seria legal. Mas, independente disso, a partir do momento que o nome dele foi posto como candidato, faltou ao PSDB uma união de fato para que empurrasse aquele candidato até o final. Não simplesmente ficar criando aí todas as armadilhas. Por mais que eu tenha inúmeras ressalvas ao João Dória como pessoa, porque como gestor eu nem tenho o que acrescentar, ele foi um bom gestor em São Paulo, e aí as pessoas que odeiam o Dória acabam misturando muito, mas de fato ele fez algumas coisas muito interessantes para o Estado, sim, mas ele tem uma dificuldade muito grande, ele tem uma arrogância, ele tem uma prepotência, ele tem uma dificuldade em passar seriedade e até mesmo
transferir confiança para as pessoas do próprio partido e, quem dizer, também para os outros aliados. Então é difícil aliar o Dória, porque as pessoas, de fato, têm aí uma ressalva e uma desconfiança natural com relação a ele, por conta do seu passado, e que não demonstra aí uma seriedade que seria necessária no campo político. Então, eu acho que era meio que previsto, né, Paulo? Você não achava, não? Não, eu percebo muito isso. Hoje eu até comentava no almoço que eu acho que o maior desgaste do Dória, e a gente aqui acompanha à distância, mas eu tenho amigos em São Paulo, a minha origem é paulista, eu vim para cá em 1979 para Belo Horizonte, mas a minha família está toda lá. Eu converso com pessoas em São Paulo e as pessoas não têm assim... Não é uma crítica destruidora à gestão de Dória. Dória conseguiu fazer alguns pontos positivos na sua gestão, mas ele teve um antagonismo direto com o presidente Bolsonaro, primeiro, lembrando que ele se elege apoiando o presidente Bolsonaro, logo depois de eleito ele tem um antagonismo radical ao presidente Bolsonaro, e nesse momento eu acho que tem uma perda da imagem dele. Por quê? Porque ele, primeiro, ele se elege vinculado à imagem do presidente Bolsonaro. Quando ele rompe com a imagem do presidente Bolsonaro, para muita gente, eu confesso que, inclusive, para mim, no primeiro momento, soou oportunismo político. Eu vou romper com o Bolsonaro porque eu quero ser candidato a presidente da República. E aí eu não posso ficar na sombra do Bolsonaro querendo ser candidato a presidente da República. E eu acho que isso é que deu uma sujada na imagem do Dória, não é isso não, Rodrigo? Concordo plenamente, Paulo, e ele acabou indo para o caminho que todos foram, que romperam prévia não, né? Que romperam muito no início e teve aí uma ruptura também desproporcional. Quando eu falo que ele teve uma boa gestão, Paulo, é inegável que o trabalho que ele fez na pandemia, dele buscar a iniciativa e ter antecipar essa questão da busca pela vacina e ser bem sucedido a Coronavac, da forma como ele foi, e é impressionante que ele não conseguiu colher esses feitos por conta da sua arrogância, da sua prepotência, da sua ansiedade, vamos colocar dessa forma, em se lançar aí como um nome à cadeira presidencial. E não estou aqui criticando o fato dele se lançar como candidato da forma como qualquer um pode se lançar, se você, Paulo, quiser, quem está nos ouvindo, qualquer um pode tentar aí essa cadeira, não tem nenhuma coisa que o impeça, mas da forma que foi, demonstrou aí que faltou tato, faltou aquela noção que o político precisa ter para ele não perder a sua base. E ele tinha uma grande base. Ser eleito em São Paulo não é para qualquer um, é um país, aquela cidade, aquele estado, e que dá a ele aí uma projeção nacional fácil, que ele poderia ter colhido mais, e ele perdeu para ele mesmo. Dória, de fato, ele não foi do tamanho da sua própria gestão. E é estranho falar isso, né? A gestão dele realmente ela tem um brilho muito maior do que o próprio candidato. Ele conseguiu antecipar a produção de uma vacina que é criticada e que jamais as pessoas deveriam criticar a atitude dele, mas foi pela forma como ele fez e não o que ele fez. Então, o Dória ele é um personagem que, de fato, é vítima do próprio. Agora, mostra que a única cadeira que eu quero, Rodrigo, é essa aqui, viu? Tá? Eu não quero cadeira nenhuma, não me venha colocar em nenhum outro posto que não seja essa cadeira aqui do estúdio da 98. Fiz questão de pegá-la para te mostrar que a única cadeira que eu quero é essa aí. Não me coloque em nenhum outro posto da República, porque eu não vou ficar à vontade, não. Mas vamos lá. O que eu tento entender, dá uma aliviada, né, na nossa vida de segunda-feira. O que eu tento entender é se essa atitude do Dória colabora para fortalecimentos de terceira via. Por exemplo, Simone Tebet pode se beneficiar com a desistência da candidatura Dória, ela pode ser viabilizada pelo MDB, pelo PSDB, pelo Cidadania, que são partidos que estão juntos, ela pode ser viabilizada numa candidatura de terceira via. Ainda dá tempo para a candidatura de terceira via, Rodrigo? Ô Paulo, o país está tão polarizado que até mesmo o que ocorreu com Dória dentro do seu próprio partido ocorre com os outros candidatos que buscam esse caminho. Então você viu aí o próprio Ciro sofrendo aí uns ataques do PT, no qual ele teve até agora um debate muito interessante, muito engraçado, até com o Gregório do Vivier, e que ele tem aquele jeito bem radical, bem coronelzão dele, conversando com o do Vivier, que foi, para quem não assistiu, acho que vale a pena entender o que está ocorrendo hoje
naqueles opositores ao presidente Jair Bolsonaro. Eles estão perdidos e eles inviabilizam eles mesmos, eles acabam se auto-sabotando. Assim que a Simone Tebet tem uma oportunidade de aparecer, de se projetar, ela sofre algumas baixas das coligações que já haviam sido acertadas por ela. Assim está ocorrendo com o Ciro. O PT criou uma fake news aí na semana passada, no qual o Ciro largaria campanhas, né, para apoiar o presidente em prol de fazer com que o Bolsonaro não se elegesse da forma como vem projetando aí as pesquisas e o crescimento do presidente, e que gera aí, Paulo, uma visão clara que o país está dividido, e no que ele não está dividido, ele também não está tendo a oportunidade de uma terceira via aparecer. Acho que qualquer um que se ousar candidatar a uma terceira via será altamente sabotado por todos os outros. Eles querem manter isso nessa polarização, o que é extremamente prejudicial ao nosso país. Tira a oportunidade de grandes nomes e pessoas de nível conseguir se candidatar, alçar aí uma projeção nacional e ter a oportunidade de fazer propostas que fujam aí dessa polarização, o que seria fantástico. Você falou aí a respeito da entrevista do Ciro com o do Vivier. Eu vou dar minha opinião aqui, eu não vou me furtar da opinião, não. O Ciro deu uma surra no do Vivier ontem, né? O debate me permitam dizer, o Ciro Gomes ontem... O Vivier se negou agora a próxima, né? Que seriam 2 debates, né? Seria uma entrevista por Zoom e seria depois presencial, e ele me parece que já pulou fora, coitado. Ele levou uma surra, levou mesmo uma surra. Ontem, no debate, ele levou uma surra. Quem assistiu viu o Ciro à vontade, questionando. Até porque, e vamos... Sabe o que é? Eu acho que tem praias que você tem o direito de navegar de maneira tranquila e serena. E outras que você vai enfrentar a tempestade. Ontem, o do Vivier se dispôs a conversar com o Ciro Gomes num território que é muito mais confortável para o Ciro do que para o do Vivier. E como mau nadador em praia turbulenta, ele não se deu bem. Isso não tem a menor dúvida. Eu queria mudar de tema aqui, Rodrigo. São 7h42 agora, 7h42 desta noite de segunda-feira, 23 de maio de 2022. E a procura por testes rápidos de Covid-19 em Belo Horizonte está disparando. O número de exames oferecidos gratuitamente praticamente dobrou. A Prefeitura disse que de 10 a 15 de abril fez 4.053 testes rápidos de Covid, com 3% de positividade. Agora, entre 8 e 13 de maio, 95% a mais de testes, e dos 3% de positividade, salta para 9% de confirmação dos casos de coronavírus. Nós estamos entrando num novo surto. O coronavírus, ele vai ficar ao nosso lado, convivendo como H1N1, como outros vírus que a gente conhece, influenza e outros vírus. O que você acha que está acontecendo, Rodrigo? A gente está no inverno. E no inverno, todas as doenças de ordem respiratória ampliam. Meu filho estava com faringite e laringite semana passada. Não está tendo um surto de faringite e laringite. Naturalmente, várias pessoas que estão nos ouvindo agora estão com esse problema em casa, ou eles, ou as próprias crianças estão com isso, porque fica o tempo seco e mais propenso ao contágio das doenças respiratórias. Isso é natural. Agora, serve para a gente ficar tranquilo e tratar como naturalidade, que não vai piorar? Lógico que não. A gente sabe exatamente tudo que é necessário para que se evite, que possa aumentar aí o nosso alerta e dar aí o tempo para que esse período seco passe e que a gente consiga ter mais segurança. Mas é natural que aumente, Paulo. Acho que desde que o mundo é mundo, o inverno traz esse tipo de doença e a gente está acostumado, assim como no verão vem dengue, vem chikungunya, vem uma série de outras relacionadas a tempos de chuva. Então a gente tem que saber diferenciar isso, mas, de novo, fica aqui o alerta para que as pessoas que ainda não se vacinaram se vacinem, para quem já tomou a terceira dose, que tome a quarta, para quem tomou só a segunda, tome a terceira. Aqueles pais que se sentem confortáveis para que seus filhos sejam vacinados também vacinem seus filhos. Essas medidas, elas são naturais de serem tomadas e faladas. Acho que a gente precisa, como veículo de comunicação, reforçar sempre, mas no intuito de trazer mais segurança, mais tranquilidade. A gente não quer o hospital, porque também fica parecendo que o hospital no Brasil sempre teve uma folga muito grande. Sempre a gente sofreu de poucas vagas e, né, são
O sistema de saúde nosso nunca foi uma primazia, a gente nunca valorizou o SUS, por exemplo, como ficou sendo valorizado de forma errada aí durante a pandemia. Mas foi muito bom o trabalho que foi desenvolvido por várias partes desde as prefeituras, estados e tudo mais, porém a população tem que fazer a sua parte, Paulo. Não adianta a gente ficar só colocando na conta dos políticos e não fazer a nossa parte. Então, que tomem as vacinas necessárias, que se cuidem ao máximo possível, porque esse período naturalmente vai fazer com que aumente esses casos. Mas o grupo das tias véias está assanhado, viu? Eu estou vendo aí muita coisa no WhatsApp, trabalhando fora da realidade, muita gente querendo fazer desse aumento de casos e confirmação uma volta da pandemia. Esquece, por exemplo, que a Europa também viveu isso. A Europa teve também um crescimento do surto, dos casos, Agora, aliás. Paulo, o nosso número no Brasil ele é muito menor do que os principais países já em desenvolvimento. Os Estados Unidos está muito superior ao Brasil, o número de contágio e o número de mortes. Eu acabei de ler esses dados agora. Então, tem que se preocupar? Reforço, claro que tem, mas a gente está fazendo um trabalho que está trazendo resultado. O Brasil está, dentro de todos os países, muito mais ricos e muito mais modernos, com acesso a tudo, do que, Alemanha, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Japão. Então, não adianta, né, gente? Aos dados. Essa questão, a gente tem que falar com muita clareza da questão da Covid, porque existe sim, de acordo com o que está sendo divulgado pela Prefeitura, nos testes gratuitos, uma procura maior. Existe sim, e aí você vê nos seus amigos, pessoas já relatando casos de Covid mais próximos da gente. Agora, existe também, e a gente tem que ver um dado que é muito importante, tem que trabalhar com este dado muito importante, que é o fato de que a rede hospitalar está suportando os casos de Covid que estão aparecendo em menor gravidade, portanto, sem a necessidade da extensão às unidades de terapia intensiva. Um outro detalhe que tem que se observar o Rodrigo abordou esse tema, os casos de doenças respiratórias graves sempre foram mais acentuados no inverno. Um inverno que se antecipou. Nós tivemos esse ano em Belo Horizonte a temperatura mais baixa da média histórica. Nós tivemos sensações térmicas de menos 8 graus em Belo Horizonte. E essa questão que a gente observa, que a gente vê, é muito clara para entender exatamente o que é que está acontecendo nesse momento. Os hospitais sempre, e o inverno, o Rodrigo falou que o tempo seco está acabando, não, está só começando. Ele vai seco mesmo até agosto, setembro, só que com mais frio, com mais rigor do frio, até o meados de julho, final de julho, onde você tem um rigor maior do frio, depois as temperaturas começam a mudar. Mas, particularmente esse ano, o outono foi frio pra caramba. Quem não sentiu frio é porque ou tinha estoque de conhaque ou tinha estoque de cobertor. Será que agora eu consigo falar com os meus talkers? Eu estou me reouvindo aqui, me retroalimentando, mas vamos ver se meus talkers agora falam. Claré, fale comigo para eu ter a certeza de que ouvirei sua voz na maior tranquilidade do mundo. Eu espero que você me ouça. Foi difícil ficar aqui de fora, mas foi bacana acompanhar esse debate interessante aí, como Teleweb. Tá legal. Camila, vamos ver se o seu microfone está perfeito, é que eu quero ouvir de vocês rapidinho uma análise. Foi sofrido, viu? Ficar de fora. E com relação a essa questão da Covid, eu corroboro com o que você disse, com o que o Rodrigo disse. O inverno piora tudo, gente. Eu odeio o inverno. Eu não sei como é que tem gente que pode gostar de inverno, por mais conhaque que tenha, viu, Paulo? Porque junto com ele vem todas as ites, sinusite, rinite, laringite, faringite, tudo de pior no mundo. E eu não acredito em volta de pandemia, eu não acredito em necessidade de uso de máscara de novo. Não é proibido, só lembrando, é permitido, usa quem quer, mas não obriga ninguém a voltar com isso, porque eu não estou a fim de ficar respirando gás carbônico o dia inteiro de novo. Quando as pessoas se sentirem inseguras, é só elas mesmas colocarem nelas. Enquanto o inverno existir, existirão essas doenças todas e a gente tem que tentar prevenir do jeito que a gente pode, se agasalhando mais, tomando as vacinas e por aí vai. Claré, você gosta do inverno? Você que
que aprecia um bom vinho, um caldo, você gosta do inverno, porque a Camila acabou de detonar o inverno e eu sou apaixonado pelo inverno, eu me senti até muito mal aqui, detonado pela minha preferência da Camila. Você acha que o inverno... E aí já emendo a pergunta, as doenças respiratórias no inverno são frequentes. Nós estamos vendo agora, é uma relação com o inverno ou um aumento dos casos de Covid pela própria Covid? Primeiro que eu adoro inverno, é a melhor época do ano para mim. O inverno é onde as pessoas ficam mais bonitas, né, se vestem melhor, eu gosto mais de inverno. Agora, sobre a Covid, é um conjunto de fatos, né? Obviamente, agora que a gente vai se acomodando mais, né, ficando mais corajosos, sem máscara, aglomerando, é normal agora haver um aumento de contaminação por Covid, mas se tornando uma endemia. A gente gripa, é normal gripar, né? E a gente vê que não está aumentando tanto questão de óbito, né? Qualquer dado, qualquer gráfico mostra isso. Mas vamos ter que encarar essa Covid aí de frente. Lembrem-se, vacinando sempre. E, se possível, se você tiver com sintomas, coloca uma máscara, não custa. Eu acabei de fazer isso agora, viu, Clara? Você falou, você me deixou preocupado, eu já coloquei a máscara, porque já viu um conselho do Dr. Claré, eu não posso nunca recusá-lo. São 19 horas e 51 minutos. Eu tenho 2 minutos para terminar o programa. Deixa eu tirar aqui a máscara rapidinho, sem fazer esse barulho infernal que vocês estão ouvindo aí. Bom, já tirei a máscara. Para a gente poder finalizar o programa, eu queria ouvir do Claré rapidinho, porque não falou, e da Camila também, a questão de João Dória saindo. Você acha que a saída dele possibilita o apoio do PSDB a uma terceira via ou não? Nada vai alterar, Claré. A minha pergunta é simples. Várias coisas que o Bolsonaro faz são consideradas atos antidemocráticos. Por acaso este também é um ato antidemocrático? Porque houve prévias, democraticamente escolheram o candidato Dória. E agora, coronéis, sei lá como fazem, tira o rapaz da julgada. Isso também é um ataque à democracia? Essa é a minha única pergunta. Camila, como é que você avalia a saída de João Dória do cenário da presidência da República ou de candidatura à presidência da República? A terceira via continua tendo sido abortada, não nasceu, não vai nascer e nada muda. Tudo como antes no Castelo de Abrantes, Paulo. Opa, então deixa a gente ter a perspectiva da mudança e da transformação, porque cada um de nós tem, com a nossa opinião, que entender o que está acontecendo, a cena que nós vivemos e poder propor a nossa transformação e a própria transformação do seu cosmos, microcosmos e do mundo inteirinho. Filosofei para terminar. Obrigado, Camila. Obrigado, Rodrigo Carneiro. Obrigado, Antônio Claré Júnior, por suas presenças neste debate no 98 Talks. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho. É sempre um prazer estar aqui com você. Amanhã eu tenho certeza a gente faz muito melhor do que fez hoje, porque a vida é assim mesmo, para a gente se desafiar, para a gente superar. Quem está na 98, Rede 98, fica com eles, que já estão se preparando ali, batendo bola, uma bolinha quadrada, daqui a pouquinho vira redonda. Everton Guimarães, Léo Gomide, Vinícius Grice e Vinícius Silveira vem com a Arena. Quem está na Rede Mais, HD Record TV no interior, fica com o Jornal da Record. Um grande abraço para você. Esse programa tem um oferecimento da Distribuir Higiene. Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Boa noite e até amanhã. Termina aqui 98 Talks.